Bom, então, muito boa noite, pessoal aí da turma 20/CDD04 de São José do Rio Preto e cidades próximas aí. Professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui, diretamente da Escola Sebrae de Franca, para todos vocês aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O pessoal que está comigo agora, a Cristina Simões, a Silvia Helena, a Rosângela, o Altair e a Alinete, tá? Sejam bem-vindos aí. O pessoal que vai assistir mais tarde a aula também. Certo? Lembrando todos para vocês que tem formulário para responder, não deixe de fazer o formulário, tá legal? Se ficar sem responder, não vai ter nota. Minha câmera está travando um pouquinho aqui, porque eu estou na escola, mas dá para vocês me ouvirem. Quem ficar com dúvida, quem ficar aí com alguma coisa querendo perguntar aí, é só ir lá no grupo, ou só ir lá no meu individual que eu respondo para vocês, tá bom? Se ficar com vergonha, não precisa ter vergonha não, quero todo mundo sem vergonha, viu? Tem que ficar sem vergonha aí mesmo. Então vocês perguntem para mim sem tiver vergonha, para que eu possa estar auxiliando vocês. Pessoal, hoje é a última aula do livro Profissão de Cuidador. Então vocês ao longo aí de todo esse livro, a gente passou vários assuntos bacanas, vários assuntos voltados a o que é a profissão de cuidador. Eu falei sobre leis para vocês lá quando eu falei sobre lei de acessibilidade, estatuto do idoso, criança e adolescente. Falei sobre o cuidado, falei sobre comunicação, falei sobre a psicologia do idoso na aula passada. Então a gente falou vários conteúdos aí relacionados à parte da profissão de cuidador. E hoje a gente vai encerrar esse livro no capítulo 19, que o capítulo 20 seria a prova, mas não tem como aplicar a prova para vocês. Então hoje a gente vai encerrar esse conteúdo falando sobre algo que pode acontecer com vocês. Que está na tela aí, ó, que é o capítulo 19, quando eu falo do paciente em estágio terminal. É aquele paciente que vocês cuidaram a vida toda, vocês cuidaram ali, não vou falar a vida toda, mas aqueles últimos momentos que o paciente teve com vocês e chegou a hora dele. E muitos cuidadores hoje têm essa dificuldade, às vezes até de fazer um curso de cuidador por conta dessa questão. Então, por exemplo, às vezes é o sonho de uma pessoa cuidar de alguém. Tem alunos meus que os sonhos são, né, ser cuidadores, cuidadoras. Mas é aquela questão, e se meu paciente morrer junto comigo? Será que eu vou dar conta de suportar essa perda? Será que eu vou dar conta de tocar a vida em frente, arrumar outro paciente? Tá? Então eu quero deixar para vocês uma aula aqui muito reflexiva. Eu quero que vocês possam depois ler lá o último capítulo do livro, tá? Procurar um pouco conhecer mais a fundo. Quem já cuida de idosos ou quem cuida de alguém aí, já teve esse tipo de situação, olha, já faleceu um paciente meu, tudo. Então, assim, trocar experiência nunca é demais. Como que você se sentiu, como que você vê a vida a partir de agora, como é que foi a busca por outro paciente, porque vocês vão procurar outros pacientes, né, gente? É a vida que segue. Então, a gente acaba falando sobre isso nessa aulinha de hoje, paciente em estágio terminal. Para a semana que vem, a gente vai começar esse livro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Vocês têm um livro chamado Saúde e Seus Cuidados. Estão vendo aqui? Dessa capa aqui, ó. Dessa senhorinha e dessa moça aqui do lado. Livro Saúde e Seus Cuidados. A partir da semana que vem, capítulo 1 desse livro aqui. Onde a gente vai falar agora sobre doenças. Tá? Vamos entrar sobre doenças. Vamos entrar sobre algumas condições que o paciente possa ter. Nesse livro aqui vai entrar primeiros socorros, nesse livro aqui vai entrar cuidados com medicação, doenças físicas, doenças psicológicas. Legal? Um livro bem interessante. Jamais focado ao conteúdo de vocês. Tá bom? Mas vamos lá, vamos terminar esse último livro, Profissão de Cuidador, falando aqui do capítulo 19. Só para recapitular, semana passada eu falei sobre psicologia do idoso, né? Então, sobre o que é a psicologia, o estudo da mente. Falei um pouquinho sobre as dificuldades aí que a pessoa pode ter em relação à memória, demência e desorientação. Vocês estão lembrados dessa aula da semana passada. Hoje a gente vai falar sobre as sensações e as demonstrações do paciente terminal. É aquele paciente que já está no final da vida. Infelizmente a idade chega para todo mundo, ou uma doença grave, infelizmente essa doença pode não ser curável. Então, quais são as sensações e as demonstrações que esse paciente vai poder estar passando para vocês, cuidadores? E o que fazer em caso de morte? Porque às vezes pode pegar vocês desprevenidos.
Vocês podem estar cuidando, por exemplo, ali de uma senhorinha, vocês vão fazer a comida, no que volta, essa senhora já está falecida e aí, né? Então, como fazer em caso de morte? Então, vamos estudar um pouquinho essa aula mais reflexiva aqui para vocês, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui o céu. Aqui, independente de religião, gente, quem acha que a gente vai para o céu ou não vai, tá? Mas aqui é uma representação de que a vida chegou num fim. Muitos acham que a vida chega no fim, muitos acham que a morte é apenas uma passagem. Então aqui a gente não vai colocar religião, obviamente, porque a gente não está fazendo catequese aqui. A gente está tendo uma aula de cuidador, né? Então, nesse caso, essa aqui é a representação do céu. Ah, quando a gente morre, a gente vai para o céu. Não é assim que nossos familiares, nossos pais falavam para a gente quando era criança? Quando morrer, vai para o céu. O papai do céu vai ver, né, vocês. Então aqui é a representação da morte em si. Tá legal? Que vai chegar para todo mundo e aqui não adianta falar que não vai, porque é a única certeza que a gente tem na vida. Tá legal? Que todo mundo vai morrer um dia. Então, quando a pessoa, o idoso, vamos colocar o idoso, né, que é mais assim, por questão de idade, ou alguém que tem uma doença terminal, um câncer terminal, quando eles percebem isso, então a angústia começa a tomar conta. Aquela angústia, aquela questão do medo da morte, não saber quando pode acontecer. Tanto é que quem recebe um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, eu trabalhei em hospital, eu já vi muitas vezes médico dando diagnóstico de paciente de câncer terminal para paciente, já vi. Eu já vi muitas vezes enfermeiro e médico dando notícia de morte para pais de criança, por exemplo. Já trabalhei em CTI infantil. Então, assim, ninguém está preparado para isso, né? Vocês vão ver aqui. Então, nesse caso, a pessoa, ela vai experimentar a solidão, o medo, a angústia. Isso vocês não vão conseguir evitar, tá? Então, não adianta o cuidador falar assim, pô, essa senhora, esse senhor que eu cuido, está chegando no final da vida. O que eu vou fazer? Vocês podem ajudar, mas vai ser muito difícil evitar essa sensação, porque essa sensação vem de cada um, tá? Então, assim, a pessoa ela sabe que ela está chegando no momento final da vida dela. Uma coisa que a própria pessoa fala isso, eu estou sentindo que eu estou para morrer. Então, isso ninguém vai evitar, esse medo, essa angústia. Tem gente que quer aproveitar os últimos momentos, tem gente que quer ficar isolado, quer morrer sozinho. Cada um tem o seu jeito. Mas isso é uma coisa inevitável. Então a gente tem que saber respeitar também. Legal? Mesmo sabendo que a morte é um ciclo natural da vida, o ser humano, a gente sabe que isso é natural, a gente nunca está preparado, gente. Vocês estão preparados? Por exemplo, a minha avó morreu há 6 anos atrás. Tinha 97 anos de idade. Teve 10 filhos, que são os meus tios, mais o meu pai. Tá? Então, assim, a minha tia mais velha, na época que a minha avó morreu, tinha 79 anos. Então, assim, quase 80, né? Então, olha só. Tipo, viveu com a mãe a vida inteira. Essa tia minha já é bisavó. A minha avó era tataravó. Só que não estava preparado, ninguém está preparado. A gente não quer, parece que a gente não adianta falar, mas morreu com 190 anos de idade, 210 anos de idade. Gente, a gente pode viver 1000 anos, quando morrer ninguém vai estar preparado. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Ninguém está preparado para a morte. Certo? É uma coisa natural. Não adianta falar assim, eu sou resistente, sou forte. Uma hora o susto vem. Tá? A gente não vai ver mais aquela pessoa. E o cuidador? Como é que se sente? Então, olha só, a Cristina está me vendo aí. A Silvia está me vendo aí. A Linete está me vendo. O Altair está me vendo. Então, gente, vocês são cuidadores, vão ser cuidadores. Tem gente que até já é cuidador, né? Como é que vocês vão se sentir se vocês estão cuidando lá da Dona Maria que morreu? Tinha aquele amor, aquela parceria todo dia, né? Levava a Dona Maria para dar uma volta, para comer, e aí? Então, olha só, o cuidador pode se sentir fracassado. Isso aqui são sentimentos de vocês, hein? Porque eu estou dizendo aquilo que vocês podem sentir, não que vocês vão sentir, tá bom? Então, vocês podem se sentir fracassados. Pô, tentei cuidar da melhor maneira, mas infelizmente morreu. Vocês podem se sentir impotentes, podem se sentir culpados de alguma coisa. Nossa, eu não, sei lá, eu acho que eu não fiz isso, por isso que aconteceu. Gente, esses sentimentos são normais. Tá? Olha só, raiva. Quem que não tem raiva? A gente sente raiva quando perde alguém, sente raiva quando perde um bicho de estimação. O cachorro morreu, o gato morreu, sente raiva. A gente não aceita a morte. É muito difícil aceitar a morte. Tá? Sensação de perda, óbvio. Perder uma pessoa,
sensação de desgaste físico, né? Porque tem aquele desgaste físico, porque às vezes, sei lá, nos últimos momentos você teve que se desdobrar mais fisicamente, levar esse paciente para tomar banho, levar esse paciente para dormir, esse paciente não andava mais. Tem um desgaste psicológico, né? Então também, porque é muito cuidado. Então o cuidador ele pode se sentir nessas ocasiões aqui. Vocês podem se sentir nisso, tá? Então, para vocês entenderem que esses sentimentos vão vir, são normais. Como que eu passo por cima deles? Sabendo trabalhar muito bem a mente, tá bom? O que o cuidador pode fazer para aliviar o sofrimento do paciente? Vocês estão lá cuidando da Dona Maria, do Sr. João, que está, né, já em fase terminal. Uma doença que, infelizmente, né, não tem cura mais, não tem como mais tratar. Ou, sei lá, a idade. E aí? O paciente vai sofrer? Ele pode não sofrer de dor, mas ele pode sofrer psicologicamente. Ele sabe que a hora dele está chegando. Como é que eu posso ajudar? Tá? Então, olha só. Garantir primeiro o bem-estar. Professor, como garantir o bem-estar de alguém que está morrendo? Sabendo do que essa pessoa gosta. Então, a Dona Maria adora assistir novela, bota a novela para ela assistir todo dia. A Dona Maria gosta de escutar rádio, bota um rádio para ela. A Dona Maria quer ver os últimos familiares dela, chama todo mundo. Tá? Então, gente, é garantir o bem-estar. Vocês já viram, eu tenho certeza que vocês já viram isso. Por exemplo, o último pedido de alguém que está morrendo. Eu quero visitar um zoológico. Nunca foi no zoológico na vida. E vai. Eu quero comer uma comida tal, porque eu nunca comi. Dependendo do jeito, come. Eu quero fazer uma viagem. Se depender da condição, faz. Garantir o bem-estar. Não é ficar preso numa maca, sei lá, numa cadeira, numa cama. O que a Dona Maria e o Sr. João gosta? Vocês sabem, vocês cuidaram dele o tempo todo, dela o tempo todo. Então, procura garantir o bem-estar para esse paciente, para essa paciente. Faz o que ele gosta, o que ela gosta. Tá? Gosta que canta? Canta para ela. É os últimos momentos, ela vai se sentir feliz com isso. Tá bom? O que mais? Vocês devem demonstrar afeição, proximidade, carinho, amor, amizade, respeito, sensibilidade, maturidade. Vocês têm que ser muito humano aqui. Não vou falar nem profissional. Também tem que ser. Mas nesse momento, vocês serem humanos, nesse momento é melhor e mais fundamental do que serem profissionais. Tá? Então, olha só, o carinho, o amor, a amizade, a parceria, o respeito. Isso é ser humano com a pessoa. Então, demonstrar isso e fazer o que a pessoa gosta, garantir o bem-estar dela. É assim que a gente deve tratar um paciente em estágio terminal. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de trabalhar num hospital, num leito de CTI, ou num leito de paciente paliativo, que eu vou falar daqui a pouco o que é isso, tá? Vocês têm que ter isso na característica de vocês. Não adianta saber, vamos supor, esse livro que eu estou segurando aqui, ó. Saber todos os livros do curso, todos os livros de cuidador. Se eu não tenho carinho, amor, amizade, respeito, sensibilidade e maturidade pelo meu paciente, eu não sou um profissional completo. Tá? Então vocês têm que ter isso. Beleza aqui? Então, beleza. Olha só. À medida em que a morte se aproxima, é necessário que haja um acompanhamento fiel e dedicado dos profissionais envolvidos. Então, assim, lembra daquela aula de equipe multidisciplinar? Pois bem, é chamar quem poder trabalhar com vocês, quem estiver trabalhando, né? Ou se não, sei lá, às vezes só o cuidador mesmo. Mas um acompanhamento ali também da família, né? Família junto. Então, falar para a família, olha, Dona Maria já está chegando num estágio aí que pode acontecer a qualquer momento. Os médicos já deram esse alerta. Como é que a gente pode estar ali ajudando a Dona Maria? Como é que a gente pode estar acompanhando ela? Então é trazer a família mais perto, é comunicar, saber conversar. Muitas vezes vocês, cuidadores e cuidadoras, vão ser mediadores. Então, assim, é o contato do paciente com a família, aquela ponte. Então, vocês que vão ter que ligar, às vezes, para tal parente, para tal filho, tal filha. Tá legal? Olha, aconteceu, e aí? Porque pode ser que, muitas vezes, esse paciente vai estar sob os seus cuidados. Então, como que vai funcionar? Então, vocês têm que ser mediadores em relação a isso.
Mas o acompanhamento fiel e dedicado. É me dedicar exclusivamente. Por exemplo, deu 10 horas da noite e eu preciso ir embora, mas eu vou ficar até às 11, se a família é autorizada. Ana Maria está gostando de ficar comigo. Fico até às 11, fico até meia-noite. Poso aqui. Tá? Gente, não custa isso. Certo? Por quê? Porque são os últimos momentos. Para e pensa, tenha empatia se fosse vocês. Imagina, meus últimos momentos eu quero passar com quem eu gosto. Vocês não vão querer? E aí? Tá? Então é mais ou menos o que a pessoa que está sob seus cuidados vai sentir. Então fica a dica. Legal? Outra coisa muito importante aqui, pessoal, presta atenção. Cuidados devem ser reavaliados. Então vocês estão tendo ali uma rotina com o paciente. Tenta reavaliar esses cuidados. Será que agora eu preciso, por exemplo, colocar para dormir mais cedo do que antes? Dar mais um banho do que antes? Melhorar a alimentação do que antes? Tá? Por quê? Porque tem que ser reavaliado. Então, olha só, cuidados devem ser reavaliados frequentemente, pois novas necessidades podem aparecer ao longo do processo. A dona Maria hoje não consegue mais andar. Até ontem ela andava, hoje não consegue mais. Então, reavaliar tudo isso. Tá bom? Todo dia é um dia diferente. Então, todo dia vai ser uma técnica diferente para vocês usarem. Certo? Cuidar de quem sofre é sofrer junto. Não adianta. Se a pessoa está sofrendo por questão de que a morte está aproximando, vocês vão sofrer junto, querendo ou não. Então, vocês também têm que se preparar. Porque, olha só, cuidar de quem sofre é um exercício de muito amor. Gente, vocês escolheram essa área. A área da saúde, eu trabalho na área da saúde também. Então, olha só, a área da saúde, ela é linda. Só que também vai ter um momento triste. Então, se eu aceitei ser da saúde, então eu preciso agarrar a saúde nos momentos bons, momentos ruins. É igual um casamento. Quem casou sabe, o padre está lá. Ai, na saúde ou na doença, no amor ou na tristeza, na vida ou na morte. É um casamento. Vocês escolheram a área da saúde. Não é igual uma área, por exemplo, da administração. Se eu vou falir uma empresa, nossa, faliu a empresa, morreu a empresa. Tudo bem, você vai lá e trabalha em outra. Agora, a saúde não. O paciente está ali, ele morreu, acabou. Um erro médico, um erro do cuidador, um erro do enfermeiro, eu sou biólogo, um erro de diagnóstico de laudo. E aí? Tá? Então, é muito amor que tem que estar envolvido. E é sofrer junto. Vocês aceitaram, então vocês têm que pôr isso na cabeça. Cuidando do cuidador. Tá? Vocês. Olha só. Tem que cuidar de si mesmo. Lembra aquela aula? Terceira aula. Cuidando do cuidador. Pega lá a aula, capítulo 3 do livro Produção de Cuidador de Vocês. O assunto é cuidando do cuidador. Então, olha só. Cuidar de si mesmo. Cuidar de vocês. O que mais? Cuidar da autoestima. O que mais? Tempo para si mesmo. O que mais? Amor próprio. Cuidadores, cuidadoras estão me assistindo agora? Vocês têm que cuidar de vocês. Tá? Cuidar da autoestima de vocês. Tirar um tempo para vocês. Um tempo para refletir, um tempo para descansar, um tempo para chorar. Tem que ter o tempo de vocês. Amor próprio. Se sentir valorizado, valorizada. Vocês terem aquele amor próprio. Tá? Isso o cuidador tem que ter. Vai lá na aula capítulo 3 do livro. Cuidando do cuidador, que vocês vão saber o que eu estou querendo dizer. Aqui é só uma recapitulação daquela aula lá. Tá bom? Cuidados paliativos. Vocês vão ouvir muito falar essa palavra. Paliativo. O que significa, professor? Olha só. Paliativo vem lá da Organização Mundial da Saúde, que é a nossa OMS, que está desesperada aí por causa da vacina. O que é um cuidado paliativo? É isso que está escrito aqui, ó. É a assistência integral, ou seja, o tempo todo, oferecida para pacientes e familiares diante de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Então, é aquele cuidado mais do que redobrado. É aquele cuidado da pessoa que está sob uma doença grave que pode fazê-la morrer a qualquer momento. Tá? Olha só, que ameaça a continuidade da vida. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre paliativo em hospital. Cuidados paliativos, CTI, por exemplo, médico paliativo, tá? Enfermeira paliativa, são
profissionais que cuidam de pessoas já em estágio terminal. Legal? Qual que é o objetivo? Oferecer o tratamento eficaz para sintomas de desconforto. Esse paciente está em desconforto, tá? Que pode acompanhar o paciente, acabei de falar. Sejam eles causados pela doença ou tratamento. Então, vamos supor, tratamento para câncer, quimioterapia e radioterapia, porque é brutal. Quem já viu, quem já fez, não sei. A químio e a rádio são tratamentos violentos para um paciente. O paciente faz aquilo, parece que ele passou assim, ó, o mundo esmagou esse paciente. Ele não aguenta nem levantar da cama mais. Tá? E tem que fazer toda semana. Então, nesse caso, é um tratamento de cuidado redobrado, cuidado especial. Tá? Ou doença, câncer terminal, tá? O HIV. Então, nesse caso, esse é o objetivo dos cuidados paliativos. Oferecer ali ao paciente também familiares, que também estão sofrendo junto. Tá? Ali uma assistência integral, uma assistência redobrada, uma dedicação àquela família ou àquele paciente. Legal? Isso aqui são os cuidados paliativos. E por fim, o que fazer em caso de morte? Pô, eu sou o cuidador, o Sr. João trabalhou lá comigo 20 anos de idade, cuidei dele por 20 anos, né? Infelizmente, o Sr. João morreu. Eu fui dar banho na Dona Maria, na hora que eu voltei, ela já não estava respirando mais. Então, é um choque. É um choque. Para o cuidador, sim. Por isso que trabalhar o psicológico é muito importante. Mas aconteceu. Depois que vocês respirarem, mantiverem a calma, aí vocês vão saber pensar. Porque aquele momento do susto é aquele momento que não se faz nada. Imagina agora, eu vou fazer uma experiência com vocês que estão me assistindo agora. Tá? Imagina agora alguém da casa de vocês que está aí dentro, puf, morreu. Gente, não é um susto enorme. É aqueles 5 minutos que você perde o chão. Tá? Então, esse é o momento de vocês refletirem. Depois que vocês respirarem um pouco, começa a assimilar as coisas na cabeça, aí começa a vir o que tem que ser feito. A dor vai se instalar. Então, aquele luto vai prevalecer. A gente passa pela fase do luto, pela fase da dor. Mas o raciocínio, ninguém raciocina assim que sabe de uma notícia dessa. Ninguém. Tá? Então, vocês vão ter aquele momento ali perdidos, perdidas, mas depois vem o raciocínio. E o que vocês vão fazer quando vem esse raciocínio? Olha só. Existem 2 locais que o paciente pode vir a óbito. Na casa ou no hospital. Tá? Quando o paciente morre em casa, vocês cuidadores, ou ali quem tiver da família, tem que avisar a polícia. Por quê, professor? Porque a polícia vai lá e vai começar a realizar os trâmites legais. Vem ali o IML, para que haja um médico, porque somente o médico e não é enfermeiro, é o médico que vai falar, né? Ó, morreu, tá? Ele vai dar um atestado de óbito. Falei, ó, em seguida é feito o atestado de óbito. Então o médico vai lá, realmente, olha, constatou a morte, atestado de óbito. Tá? Isso em casa. Então chama a polícia vai verificar, depois chega lá o IML, vai verificar a causa da morte, tudo certinho. Beleza? Pode ser que no momento desespere, igual eu falei, é uma coisa traumatizante, ninguém está preparado. Mas chamar a polícia, quando acalmar os ânimos aí. Certo? Se for no hospital, o próprio hospital vai instruir a família. Porque a família não vai ficar lá, né? Então vocês vão estar podendo receber uma ligação a qualquer momento. Pode ser de manhã, tarde, noite, madrugada, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Tá? O enfermeiro ou o médico vai ligar para vocês, olha, vocês podem vir ao hospital. Eles não vão falar por telefone. Tá? Isso é uma coisa antiética, não sei se vocês sabem. Dar notícia de uma morte para alguém de um hospital, para um familiar via telefone é antiético. O hospital pede, olha, vocês podem vir aqui no hospital agora. Simplesmente isso. Vocês vão no hospital, o médico junto com o enfermeiro da onde esse paciente estava internado, vai conversar com a família, o médico vai falar, olha, o paciente morreu tal hora, disso, disso, disso. Tá? Então, olha só, o corpo dessa pessoa vai ficar ali no hospital até vocês da família, né, ou o cuidador ali, fazer toda a tramitação de funerária, né, etc.
Então, olha só, o corpo fica no necrotério até a chegada do serviço funerário. Aí é vocês, né, ou os familiares, que têm que ir atrás disso, né? Não é o hospital. O hospital só cede o espaço para o corpo ficar, que é o necrotério. Nesse caso, se morreu no hospital, já tem o médico no hospital, óbvio, e já faz o atestado de óbito ali. Então não precisa de polícia aqui. Tá? O próprio hospital já sabe, estava ali com ele, e o próprio hospital faz a certidão de óbito. Né? O atestado, certidão de óbito é boa, né? Atestado de óbito. Tá legal? Aí a família vem, é comunicada, a família agora toma as devidas providências para estar fazendo a parte de funerária, enterro, tudo isso. Tá? E o hospital cede espaço para a funerária buscar o corpo. Gente, em ambos os casos, o óbito precisa ser registrado em cartório. O médico dá o atestado de óbito, vocês têm que ir lá e registrar esse óbito. Que aí já é burocracia de cada país, né? Então tem que dar baixa nos documentos, tem tudo isso. Tá bom? Então, para ter o sepultamento, para ter outra cerimônia, então precisa dos documentos, tudo certinho. Morreu? Morreu mesmo. Tá? Então, para que não ocorra, aí, por exemplo, agora que tem gente recebendo auxílio emergencial de pessoa morta. A pessoa morreu faz 20 anos. Ah, mas tem um nome lá, está recebendo. A pessoa morreu faz 20 anos atrás. Então, aqui no Brasil, a gente tem isso. Né? Tem gente que se aproveita aí. Então, para vocês entenderem como é que funcionam os trâmites aí. Belezura, meninada? Então, tá bom. O que a gente viu hoje? Ah, não acabou não. E aqui o último slide dos mais importantes para vocês. Olha só. O cuidador tem que saber lidar com a situação da melhor maneira, para que não influencie na busca de novos pacientes. É aquilo que eu falei no começo da aula. Então assim, ó, é uma fase que se encerrou. Vocês vão buscar outro paciente, vai começar uma outra fase. É difícil? É difícil. Às vezes o cuidador precisa de um tempo antes de buscar outro paciente, precisa. Tem cuidador que está acostumado. Não, morreu hoje, amanhã já estou indo atrás de outro. Tranquilo, cada um tem seu tempo. Tem cuidador que vai ficar mais abalado um pouco. Tá? Então cada um tem o seu tempo, precisa de um tempo maior. Mas vocês têm que saber trabalhar isso. Saber entender que é um processo natural da vida. Que ninguém vai estar sempre, a vida inteira, não, ninguém vai estar o resto do tempo, dos dias, vivo. Tá? Então, assim, a gente vai morrer uma hora ou outra. Então, assim, entender isso, né, pessoal? Saber lidar com esse tipo. É difícil falar, tá vendo como eu estou até gaguejando aqui? Porque é difícil falar de morte, cada um interpreta de uma maneira. Eu trabalhei muito tempo no hospital, então, assim, eu vejo a morte como um processo natural. Hoje eu não me choco com morte mais. Eu já vi paciente morrer na minha frente. Tá? Ah, professor, mas porque não é um familiar seu. Realmente, quando é familiar a gente sente muito. Mas eu já vi minha avó morrer, meu tio morrer, um primo meu morrer. Meus pais são vivos até hoje, eu não sei como é que vai ser se um dia acontecer. Mas a gente tem que saber entender que isso é a vida. Então, assim, nada mais até justo, né, de fechar esse livro falando desse tema. Por quê? Porque vocês não podem abandonar o curso de vocês ou a carreira profissional de vocês por isso. Imagina se um médico, quando perde um paciente, deixa a medicina. Não ia ter médico hoje. Porque o médico entende. Ele sabe que aquilo é ruim. Tem um momento do luto? Tem. Tem um momento de ficar ali sozinho, às vezes, para refletir? Tem. Mas é vida que segue. Então busque outro paciente, comece outro ciclo. Legal? Olha quantos frutos esse paciente deixou. Se esse paciente foi um idoso, ele deixou filho, deixou neto, bisneto. O filho virou engenheiro, o neto virou médico, o bisneto virou jogador de futebol, não sei. Olha o que esse paciente deixou. A missão dele foi cumprida? A missão dela foi cumprida na Terra? E aí? Pensem nisso, pessoal. Tá? Como dica aí para vocês. Então a gente viu aqui as sensações e demonstrações do paciente terminal. O que fazer em caso de morte. Lembrando que semana que vem esse livro aqui, ó, Saúde e seus cuidados. Vamos já falar do capítulo 1, que se chama Saúde na Infância. Vamos falar aqui de algumas doencinhas que já pegam lá na infância. Como é que é a saúde de uma criança, por exemplo? Tá legal? Livro novo a partir da semana que vem, capítulo 1. Tá bom? Muito bem. Olha só, sala cheia. Meninada no meu coração aí de Rio Preto. Eu preciso aí tomar um sorvete, porque o sorvete daí é bom. Alguma dúvida? O microfone de vocês está ligado, vocês podem perguntar. Querem falar alguma coisa? Fique à vontade.
Bruno, você podia aplicar a prova, hein? Mas não falar dessa aula hoje. Ou como é que é? Como é que é? Você podia ter dado a prova, você podia ter ido para o capítulo 20 e deixado 19, hein? Pelo amor. Foi uma aulinha, assim, foi uma aula triste, mas ao mesmo tempo necessária. É, Né? Então, assim, a gente não quer falar de é, morte, mas engraçado que até isso o curso mostra, né? O lado ruim, que é o lado que ninguém é a quer. realidade, né? Mas é a realidade, exatamente, é a realidade. Então, assim, a gente vê hoje, É. por exemplo, esses casos de morte, né, por conta da Covid. Então, o médico ali, o enfermeiro em cima, e dando em cima lá, e blá, blá, e pum, morreu. E agora? É a realidade do mundo, a gente não está preparado para nada. Mas o curso, pelo menos, e essa aula principalmente, dá uma direção, tá? Porque o cuidador precisa se cuidar. Como que eu posso ajudar esse paciente terminal? Tá legal? Como é que eu posso tomar a vida de novo? Como é que eu vou Geralmente também, recomeçar? professor, Oi, Cris, pode falar. porque geralmente o cuidador se apega demais, né? Exato, é aí Principalmente que quando tá. é idoso, se Isso. apega demais. Eu fui cuidadora aos 17 anos Uhum. e comecei, né, minha profissão de cuidadora aos 17 e eu fiquei até os 20 com uma paciente. Quando ela faleceu, eu passei, assim, meses sem dormir, porque pela falta dela e Isso. tudo, porque eu não tinha ainda, eu era muito nova, então eu ainda não tinha a experiência, né? E depois Sim, que eu fui aprendendo, né? Eu aprendi sozinha, né? Que exato. tudo tem para acabar, então é complicado. Tem muitos alunos hoje no curso, não sei se é vocês, o caso de alguém de vocês, mas pelo menos aqui em Franca eu tenho a minha turma de amanhã, né? Tem quase 40 alunos. E uns 8 cuida de familiar. Então, assim, é filha que cuida do pai, filha que cuida da mãe, cuida do tio, do avô. E quando é um familiar, é mais triste ainda, porque aí é um familiar, entendeu? Não é um paciente, é um familiar. Então imagina, eu estou cuidando do meu pai há 20 anos e veio uma doença que infelizmente levou ele. Então é aquele, além do apego por ele ser um paciente, ele também é o pai. Então nesse caso saber trabalhar muito bem a questão da mente. Tem cuidador, tem cuidadora, tem médico que faz terapia com psicólogo, porque perdeu um ente querido, perdeu um paciente querido e precisa fazer até terapia para, né? Lembra a psicologia do idoso? Então, para saber trabalhar essa questão de perda. Mas é o ciclo, é igual acho que a Silvia que falou, é a realidade. Então não tem como fugir dela. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Ninguém? Tranquilo? Então tá beleza. Deixa eu desativar aqui o som. Tem que ser igual é a Silvia que tá rindo aí, né, Silvia? É Não, eu tô rindo porque não, depois dessa aula a gente fica pensando, não quer falar mais nada, não. não, mas assim, eu tô falando assim que você tá rindo, porque a vida tem que ser levada assim, numa alegria. Igual você tá rindo aí, tá certo, tem que rir, tem que ser descontraído, gente. A vida tem que ser levada por esse lado. Tem um momento triste? Tem. É. Mas a gente tem que achar um momento bom também. Tá? Então tem que rir, sorrir, isso é qualidade de vida. Sabe? Então, fica a dica aí minha para vocês. Tá legal? É igual você falou, né? A aula não é religião, cada um acredita numa coisa, né? Exatamente. Aqui Cada um acredita numa religião, vamos dizer assim, né? Ó o Jack aqui, ó. Mas alguns acreditam que há vida depois da morte, né? Mas a gente quer ver depois, né? A gente não quer Exatamente. sofrer. Exatamente. Ó o Jack aqui, ó. O Jack tá mais vivo que nós, ó. Tá vendo? Olha lá, ele tá aqui ó, olhando para nós, aqui a mãozinha na boca, tá vendo? Eu uso ele aqui para dar nossas aulas. E o Jack sempre tá junto comigo, né? Não vou abandonar ele nunca, né, Jack? Aí, ó. Jack. Ei, Jack, tá bom demais. Bom, meninada, deixa eu desativar aqui Na minha então. aula de radiologia ele chama Zé, não é Jack, não. Zé, aí, ó. Esse aqui é o filho do Zé, é o Jack. É o menininho. Bom, pessoal, quero agradecer então a participação de todos vocês aí. O microfone agora ficou desligado, tá? A gente está com a Cristina, com a Rosângela, com a Alinete, com a Silvia, com o Altair e com a Júlia. Então, parabéns a vocês que assistiram a aula de hoje. Tem formulário, tá? Já terminou aqui. Espera 5 minutinhos que eu já mando o formulário para vocês. E qualquer dúvida, manda lá no grupo. Professor, fiquei com dúvida. Professor, estou com vergonha de perguntar. Pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? Semana que vem, então, terça-feira, mais uma aulinha, livro novo, mais uma vez aqui, ó.
Saúde e seus cuidados, capítulo 1 do livro, tá bom? Pra gente começar aí um livro, né, novo, 100%. Belezura? Dá um joinha aí pra nós. Aí, muito bem, tá? Pessoal, fiquem todo mundo com Deus aí, tá bom? Cuidado com o calor, cuidado com a pandemia. Joga uma água debaixo da cama aí para dar uma refrescada, certo? Para o calor ir embora. E semana que vem mais uma aulinha comigo aqui. Grande abraço, fiquem todos com Deus, até semana que vem. Beijo.